pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Romanos 8:28. Com esse texto da palavra de Deus, queremos dar as nossas boas-vindas a você, o nosso pequeno grupo de estudo da palavra de Deus. Somos da Igreja Batista Casa de Paz. Aqui estudamos juntos a palavra e convidamos você para participar das nossas programações online às terças e sextas-feiras, promessas de Deus para nós, com o pastor Gedeão, e domingo às 9h30 e às 18 horas pelo YouTube. Também nós temos os nossos encontros presenciais, a Rua do Senado, 308A, às terças e quintas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9h30 e às 18 horas. E tem também os encontros na casa dos nossos irmãos, nos nossos pequenos grupos, que estudamos ali a palavra de Deus. Queremos também dar os parabéns aos nossos aniversariantes. Dia 21 foi o aniversário do José Alves, e no dia 30 será o aniversário da nossa querida irmã Kátia, anfitriã do nosso PGM, membro da nossa igreja. Também é aniversário da Suzana, filha da Maria da Conceição. Um abraço, Suzana, Deus abençoe você, seu filhinho, sua família. Também a sua mãe, Maria da Conceição. Nós queremos desejar que Deus abençoe nossos aniversariantes, mesmo aqueles que não falamos aqui, com muitos anos de vida, saúde, paz, sabedoria, alegrias e realizações em todas as áreas da sua vida. Queremos convidar você para se inscrever. Muitos já se inscreveram, nós agradecemos. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se aí no nosso canal no YouTube. Também ative o sininho para ser compartilhar, ative o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo, e também compartilhe o link com seus amigos. E marque aí o seu like, aproveite, marque agora o seu like para que o YouTube entenda que você está participando e vai passar para outras pessoas também. Nós temos pessoas que participam conosco lá na África do Sul, na Cidade do Cabo, temos na cidade de Keller, nos Estados Unidos, na cidade de North Hills, também no Texas. Que Deus a todos abençoe. Vamos orar, Senhor. Queremos colocar em prática aquilo que vamos estudar agora na Tua Palavra. Fala aos nossos corações e ajuda-nos a viver de acordo com os Seus ensinamentos. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Nosso tema hoje é sem focar nos problemas. Será? É fácil? Não, não é fácil, mas qual o maior problema que você enfrentou na vida? Pode ser que você tenha enfrentado ou está enfrentando agora, nesse momento, um problema, uma situação difícil na saúde pessoal ou de alguém da sua família, dos seus parentes, ou uma crise no relacionamento conjugal, ou uma crise financeira, ou uma demissão no trabalho. Há tantos momentos, tantos problemas que passamos, os filhos, às vezes, com dificuldade na escola. Nesse momento é difícil, nesses momentos é difícil viver sem focar nos problemas. Mas a palavra de Deus, que é sempre atual, ela nos ensina que há muito que aprender quando enfrentamos lutas e dificuldades na nossa vida e nos orienta como passar por eles. O texto que vamos estudar hoje se encontra em Filipenses, capítulo 1, versículos de 12 a 30. Interessante é que Paulo estava preso, mas essa carta é conhecida como a Carta da Alegria. Vamos ler a palavra de Deus, Filipenses 1, de 12 a 30. Diz assim: Meus amados irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho, pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal.
Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar Cristo a reconhecerem a grandeza, levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo, pois para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se eu continuo vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, e como, e como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com vocês, com todos vocês, para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês verão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Deste modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se eu não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos por isso, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês, pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Esse texto é lindo. Paulo está preso e a guarda troca, ele está preso em Roma, a guarda é trocada a cada 6 horas, o grupo de soldados que estão na prisão, ali acompanhando, vigiando, e ele não reclama que ele está preso, ele fala que isso é uma bênção. Quanto sua fé tem amadurecido diante dos problemas? Seus problemas têm o impedido de mostrar a alegria que temos em Cristo? Paulo está mostrando ali que ele está alegre porque o Evangelho está seguindo em frente. Então, enquanto estava na prisão, Paulo escreve uma das cartas mais lindas registradas na Bíblia. Nessa carta à igreja de Filipos, ele não deu ênfase aos seus problemas que estava passando, mas procurou encorajar seus irmãos na fé. Ele diz no verso 12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Então, ele diz que Deus usa todas as situações, o inimigo quer nos derrotar, mas Deus usa qualquer dificuldade para o crescimento, nosso crescimento pessoal e o crescimento do Evangelho. O apóstolo sabia que aquela situação em que vivia estava gerando vida, permitindo que o Evangelho fosse anunciado às pessoas que provavelmente não teriam oportunidade de ouvi-lo se não estivessem em algemas. Vamos ver, no verso 13 ele escreve: Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e tantas outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia porque sou servo de Cristo. Então, cada soldado, cada grupo de soldados que eram revezados a cada 6 horas, Paulo foi, segundo os estudiosos, né, eles eram revezados a cada 6 horas,
Paulo não perdia a oportunidade de falar de Cristo, falar do Evangelho, da salvação que temos em Cristo Jesus. Ele foi capaz de testemunhar por Cristo entre os guardas pretorianos da prisão onde ele estava confinado e que também, por sua vez, estavam de plantão no palácio de César. Como os soldados mudavam de turno, segundo, eu já falei, segundo os estudiosos alguns, eles trocavam a cada 6 horas. Todos eles ouviram a mensagem de Cristo falada por Paulo. As prisões de Paulo era para Cristo, ele era um prisioneiro de Cristo. Ele dizia: olha, eu não cometi crime algum. E eles viram toda a discussão, e um contava para o outro, e ele dizia: estou preso aqui porque estou falando do Evangelho de Cristo. A guarda sabia que Paulo estava preso por causa do seu compromisso com Jesus. Paulo diz que os detalhes sobre sua prisão foram falados mesmo no Palácio Imperial, o que significa que o Evangelho era anunciado por muitos na casa do próprio César. E o verso 14, do verso 14 ao 17, nós lemos o seguinte: Paulo escreveu: e a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, por saber que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Essa é a segunda oportunidade que Paulo tem de testemunhar do Evangelho e aconteceu com a própria igreja. Ele estava preso, ele falava com os soldados e quem estava ali ao seu redor, e eles iam contando lá no próprio palácio, os soldados iam contando. E a segunda oportunidade do evangelho crescer em Roma é que os irmãos ali, que antes, os cristãos, que antes estavam meio temerosos logo no início da prisão de Paulo, se sentiram agora encorajados e estavam anunciando confiadamente o evangelho. Os cristãos se dividiam, Paulo fala, nós acabamos de ler, entre aqueles que apoiavam e aqueles que se opunham a ele. Em todo lugar, na igreja, em todo lugar que você for, você vai ter sempre um grupo que apoia o trabalho de Deus para crescer, e tem aqueles que estão ali, mas parece que estão para criar caso, né? O inimigo manda seus enviados. E Paulo, a prisão de Paulo gerou entusiasmo renovado para pregar em ambos os grupos. Mas o grupo contrário a ele pregava o evangelho por inveja e contenda. Que situação, né? Às vezes alguém vê a igreja ali do lado, no seu próprio bairro, crescendo um pouco mais, ele fica com inveja, e essa não deve ser a nossa atitude como cristãos. Como cristãos, devemos estar envolvidos em pregar o evangelho, sem ficar vigiando a vida do outro, a igreja do outro, né? Mas alguns pregavam, Paulo mesmo, desde a época de Paulo, né? Alguns pregavam por inveja, para fazer confusão. A expectativa deles, né, o que eles pensavam com isso, é que aumentava as dificuldades de Paulo, talvez para que ele tivesse um veredito, né, uma decisão contrária no seu julgamento. Paulo estava sendo acusado de ter colocado fogo em Roma. A motivação deles era uma disputa, querendo acrescentar aflição e criar mais tumulto, mas Paulo diz que não se preocupa com esse motivo dessa rivalidade, mas esse grupo contrário achava que o cristianismo precisava de outro porta-voz, de um grupo que achava que Paulo não era capaz de representar o grupo, Paulo não era suficiente, eles queriam colocar outra pessoa, isso é inveja, né? Paulo não diz qual o motivo dessa rivalidade, mas parece que esse grupo contrário achava que eles precisavam de outra pessoa. O grupo que apoiava Paulo era motivado por boa vontade, por amor. Eles entenderam que Paulo tinha sido escolhido, tinha sido colocado por Deus ali para defender o evangelho, principalmente entre os gentios. Quem são os gentios? É todos aqueles que não são judeus de nascimento, como nós. Nós seríamos gentios, mas agora somos filhos de Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor.
A gente vê, antes de passar para o verso 18, a gente vê que, infelizmente, hoje em dia, há pessoas que pregam o evangelho, mas estão pregando a Cristo para proveito próprio, para enriquecimento ilícito, mas eles vão dar conta a Deus e a gente não deve se envolver com isso, a gente deve se envolver em não perder tempo em acusar os outros, mas viver para pregar o Evangelho, a palavra de Deus. E o verso 18, Paulo diz: mas isso não tem importância. Essas pessoas que pregam o Evangelho por dissensão, por inveja, querendo criar problema, o que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou bons motivos, porque Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Aí Paulo continua: por isso estou alegre e vou continuar assim. Paulo aceitou a mensagem e o trabalho dos dois grupos, confiando na soberania de Deus. Ele se recusou a ficar condenando as motivações erradas, já que, no afinal de contas, Cristo estava sendo pregado e essas pessoas que estavam fazendo com motivações erradas vão prestar contas a Deus, iriam naquela época e vão prestar hoje. Verso 19 diz: pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo eu serei posto em liberdade. Ele confiava na oração, na ajuda, intercessão, né? Oração pelos outros do povo de Deus. E dos filipenses, que ele está escrevendo aos moradores da cidade de Filipos. Paulo continua otimista, ele desejava a oração e também o lado humano, o sustento, porque ele precisava providenciar a sua alimentação. Ele precisava de dinheiro para comprar alimento, porque a prisão naquela época não dava comida. Então, Paulo continuou otimista e ele desejava o lado humano e também o sustento e também as orações. E ele confiava, dependia de Deus, do Espírito Santo, para suprir as suas necessidades e o Espírito Santo como seu confortador. O verso 20 nos diz: o meu grande desejo, Paulo continua escrevendo aos Filipenses, o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever. Mesmo passando por lutas, por provações, por estar na prisão, ele disse: eu não quero nunca falhar no meu dever, para que sempre, agora ainda mais, eu tenha muita coragem, e assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Que declaração maravilhosa! Será que nós temos pedido isso a Deus? Devemos pedir que em qualquer momento da nossa vida, passando por qualquer dificuldade, nós tenhamos a coragem de levar aos outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Isso será feito no nosso viver, que nós tenhamos muita coragem de viver, de andar, de não falhar e mostrar aos outros a esperança que temos em Cristo Jesus. Então, Paulo desejava que Cristo fosse engrandecido no seu corpo. O corpo físico simboliza a vida terrena. E não há como Cristo ser glorificado na vida aqui na terra, a não ser nos nossos corpos, através de nós. Além disso, Paulo desejava que Cristo também fosse glorificado na sua morte. Verso 21 a 24 nos diz: Paulo nos diz: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero deixar esta vida estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Então, quando Paulo diz o viver é Cristo, ele reafirma o que ele havia dito no verso 20. Se Paulo continuasse vivendo, cada aspecto de sua vida continuaria a revelar Cristo, o que tornaria sua vida mais frutífera, quer dizer, dando os frutos de pessoas que aceitam Jesus como Salvador, e sua vida seria mais proveitosa para o Evangelho. Da mesma forma, sua morte seria um ganho, porque ele estaria na presença de Cristo. Paulo se sentia em aperto, quer dizer, num dilema, sabendo
dos benefícios de ambos os lados, porque ele sabia que ele podia ser condenado à morte. Poderiam, e realmente conseguiram testemunhas falsas contra Paulo. Mas ele diz a expressão por causa de vocês, quando ele fala é muito mais necessário que ele esteja vivo, ele nos mostra o coração de servo, o grande coração de Paulo, de servo, porque era ele diz uma perspectiva egoísta, que ele preferia morrer e estar na presença de Deus, mas ele sabia que era necessário, seu coração de servo sabia que era necessário continuar sua vida e seu ministério, mas a prioridade da vida de Paulo era que Cristo fosse honrado e glorificado. Precisamos aprender com Paulo que em qualquer dificuldade estamos alegres sabendo que Deus está conosco. E se precisarmos partir dessa vida, se Deus nos chamar, estaremos alegres com Ele. E se ficarmos, é porque Deus tem um ministério, tem um motivo para estarmos aqui com Ele. O verso 27 e 28 nos diz agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Paulo está falando para nós hoje. O mais importante é que cada um de nós viva de acordo com o Evangelho de Cristo. Nós que já temos certeza da salvação em Cristo Jesus. Desse modo, tanto se ele pudesse visitar, ele continua, ele está escrevendo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos, e saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, vocês estarão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será prova para eles de que serão derrotados e que de vocês serão vencedores. Porque em Cristo, pessoal, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, como Paulo escreve em Romanos 8. Então ele continua aqui, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Então é Deus que nos dá a vitória. Nós podemos enfrentar os problemas sabendo que Deus é que nos dá a vitória. O principal interesse de Paulo aqui é de que os romanos e nós também permaneçamos em um mesmo espírito. Ele fala como se estivesse falando de um militar, né? Os exércitos romanos estavam sempre prontos para combate, independente da força e preparo do inimigo e das distrações da cultura da época. Ele fala, a igreja também deve ter essa mesma prontidão, essa mesma decisão de enfrentar qualquer luta sem ter medo do inimigo das nossas almas e daquelas pessoas que se levantam amando dele, porque ele já está derrotado. Em Cristo somos mais que vencedores, nada pode nos separar do amor de Deus, de nós que estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então devemos estar confiantes, lutar juntos, sem divisões, lutar combatendo unidos para que haja harmonia. Não deve haver individualismo na obra do Senhor, porque nós precisamos ter como foco, o nosso principal objetivo é cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, para a vida da nossa igreja, para a vida dos nossos irmãos e para a vida na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Nós estamos no mês de Missões Rio e nós precisamos estar orando constantemente, mas agora dando maior ênfase para que haja paz na nossa cidade. Nós precisamos orar pelo nosso país. E o verso 29 a 30, Paulo continua, pois ele tem dado a vocês, quer dizer, Deus, tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Então, muitas vezes, nós sofremos perseguições, lutas mais veladas no nosso trabalho. O pessoal ri quando sabe que a gente é crente, faz piadinha, fala que a gente dá dinheiro para sustentar o pastor, mas em todas as religiões as pessoas são convidadas e muitas obrigadas a contribuir. Nós contribuímos para o crescimento da obra de Deus, para a pregação do Evangelho em todos os países, também no nosso país e na nossa cidade. Então, nós não temos preocupação, pois nós sofremos, Deus nos dá o privilégio de viver pregando o seu Evangelho, mas também de sofrer por ele.
Agora, Paulo continua no verso 30, agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Então, todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos dificuldades, mas Paulo diz: Pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, de sofrer por Cristo. Ele nos tem concedido, indica que ele tem agraciado os cristãos com o privilégio de crescer e também de sofrer por eles. Crescimento e sofrimento contribuem para a obra de Cristo, se estivermos firmados nele. É claro que a maioria de nós não está vivendo as mesmas circunstâncias de Paulo, quando Paulo está escrevendo aos Filipenses, mas é certo que cada um de nós temos as nossas batalhas e provações que travamos diariamente. E nós podemos observar algumas lições preciosas nesse texto, além da que já falamos, nós estamos terminando, mas nós precisamos lembrar de sermos alegres apesar das dificuldades, das circunstâncias. Mesmo estando na prisão, Paulo se alegra pelo avanço do Evangelho. Isso nos ensina sobre a importância de encontrar alegria e contentamento em Cristo, independente das circunstâncias, independente da situação que estamos vivendo. Nessa mesma carta, Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrem-se. E a importância também, uma outra coisa que a gente aprende, a importância da oração intercessória. O que é oração intercessória? Orarmos uns pelos outros. Paulo expressa sua constante oração pelos filipenses, intercedendo por eles com alegria, mas também pedindo a eles que intercedam por ele, para que ele enfrente todas as dificuldades ali, sem vacilar, e que a palavra dele, que a vida dele seja um testemunho do Evangelho. Nós também, diante das dificuldades, devemos lembrar que Cristo está conosco e enfrentarmos as dificuldades na certeza de que seremos mais que vencedores. O testemunho através da diversidade, um complementa o outro, né? Na vida do crente, deve fortalecer os laços de amor e comunhão entre os irmãos, e Paulo relata como sua prisão tem servido para o avanço do Evangelho, porque muitas pessoas que Paulo não teria acesso a elas, ele está tendo agora, porque as pessoas chegam a ele, vai trocando os soldados, como ele chegaria para falar aos soldados, mas agora ele pode falar. Então, por muitos têm sido encorajados. Ele diz que muitos cristãos que não estão presos estão sendo encorajados a pregar com mais ousadia. Isso nos lembra que até mesmo as situações mais difíceis, Deus pode nos usar para promover o Evangelho, falar sobre o seu reino, sobre a sua salvação e encorajar outros na fé. Então, Paulo nos ensina que em todas as coisas podemos ser usados para anunciar a palavra de Deus, seja na alegria, na tristeza, na paz, nas perseguições. Nada deixa de ser instrumento nas mãos de Deus para realizar o seu propósito. Deus é maravilhoso, Deus é todo-poderoso e Ele tem uma missão para cada um de nós. Você que está aí me ouvindo, Deus tem uma missão para você. É através da aflição que nosso caráter é formado, é firmado, nos tornando mais corajosos, cada vez mais ousados em pregar a palavra de Deus em qualquer situação. A presença de Deus nas nossas vidas nos traz a salvação e o conforto de que estaremos para sempre na presença dele e que essa vida aqui é passageira e que ele está conosco. Então, nossas conversas, nossa maneira devem ser dignas, intencionais, limpas e puras. Como intencionais? Nós temos a intenção sempre de falar de Jesus. Então, se tivermos bons olhos, as provações nos levarão a amadurecer a nossa fé, a expandir o reino de Deus, por mais que pareçam ruins no momento que enfrentamos as dificuldades. Elas nos proporcionam, nos permitem reflexões e mudança. Deus quer que sejamos cada dia mais parecidos com Ele. E por meio dessas mudanças, dessas dificuldades, encontramos oportunidades de viver experiências únicas com Deus, de sentir Deus bem perto de nós. Talvez você tenha passado por vales, perdas significantes na sua vida. Creia que, assim como Paulo, Deus está com você, Deus está conosco, Ele não se esquece de nós,
Ele diz isso, que eu estou convosco todos os dias até o final dos séculos. Ele sabe do que você precisa e ele quer usar a sua história para alcançar e abençoar muitas outras pessoas. Apenas creia que Deus pode transformar qualquer situação ruim para uma bênção na sua vida e na vida de outras pessoas. Não foque nos problemas, foque no Deus que pode fazer grandes coisas através deles. Vamos orar, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco. Muito obrigada porque sabemos que em meio às lutas e os problemas, nós podemos focar no Senhor, que é o Deus que derruba qualquer problema, é o Deus que resolve qualquer situação, é o Deus que está conosco, mesmo que os problemas pareçam insolúveis. O Senhor tem a solução. Precisamos confiar no Senhor. Ajuda-nos, Pai, aumenta a nossa fé a cada dia, que estejamos colocando todas as dificuldades diante do Senhor e mostrando aos problemas que o Senhor é muito maior, que o Senhor é todo-poderoso, o Senhor pode transformar qualquer situação. Muito obrigada pelo seu grande amor, pela certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Deus abençoe você, sua família. Queremos convidar para os nossos cultos online, terças e sextas-feiras, às 19 horas, e domingo, às 9h30, às 18 horas. E os nossos cultos presenciais, terças e quintas, às 19 horas, e domingo, às 9h30 e às 18 horas. Rua do Senado, 308A, em frente à Mitsubishi, entre a Rua do Riachuelo e a Rua do Senado. Deus a todos abençoe. Amém.